Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje, fusos horários. Afinal de contas, turmas, o que vem a ser fuso horário? O fuso horário corresponde à diferença horária existente entre os locais na superfície da Terra. Como assim, professor? Se um dia tem 24 horas, ou seja, o movimento de rotação é executado em 24 horas, isso quer dizer que nós temos na Terra 24 horas diferentes ou 24 fusos. Olha só, os fusos horários são importantes? Com certeza. Até 1884, os países mundo afora, cada um tinha uma hora padrão, não seguia um referencial mundial. Por isso, em 1884, foi estabelecido na famosa Conferência de Washington, lá nos Estados Unidos, um padrão mundial. A partir daí nós tivemos uma sistematização. Londres, lá na Inglaterra, ficou pré-estabelecido que lá seria o horário, o marco zero. A partir de Greenwich, teríamos a contagem das horas mundiais. Isso foi importante? Muito importante. Importante para organizar a vida econômica, política, social, mundo afora. Imagine hoje em dia como funcionariam as bolsas de valores mundiais se não tivesse ocorrido esse estabelecimento, esse padrão mundial. Então, os fusos horários são importantíssimos para padronizar, ter um referencial, uma hora para todos os países do globo. Como calcular um fuso horário? Essa é a grande pergunta. Pois bem, para facilitar o entendimento de vocês, devagarzinho aqui, devagarzinho, percebe o seguinte: a Terra, toda circunferência, ela tem quantos graus de longitude? 360 graus. Acompanha comigo. Veja só, pessoal, 360. A circunferência terrestre, ou toda e qualquer circunferência, 360 graus. Ok. A circunferência da Terra. Qualquer circunferência, tranquilo? 360 graus. Seria esses 360 graus de longitudes. 360 longitudes possíveis. Tranquilo, pessoal? Movimento de rotação. Movimento de rotação da Terra. Quando eu pego esses dois parâmetros, os 360 graus de circunferência da Terra, e divido pelas 24 horas, nós teremos que resultado? Matemática! 360 dividido por 24, qual é o resultado? 15. 15. O que seria, professor, esse resultado, esse 15? Acompanha comigo. Olha, 15 graus corresponde a um fuso. Tranquilo? Um fuso é igual a uma hora. Professor, eu não entendi. Acompanha comigo. Vamos facilitar o entendimento. Acompanha meu desenho. A Terra, dividido aqui. Imagine, 15 graus. Tá vendo o desenho? 15 graus. 15 graus corresponde ao intervalo percorrido pela luz do Sol em uma hora. Ok, o fuso horário nada mais é do que isso mesmo.
o intervalo percorrido pela luz do Sol em 1 hora. O ângulo percorrido pela luz do Sol na Terra em 1 hora. Imagina vocês. 15, eu tenho aqui 30, tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? 45, ó, mais 15 graus, 60, mais 15 graus, 75, mais 15 graus, 90. O que vem a ser o fuso horário? Fuso horário, espaço ou ângulo percorrido pela luz do Sol na Terra em 1 hora. Vejamos, turminha. Façamos de conta que aqui fosse 6 horas da manhã, dia amanhecendo. 6 horas depois, nós teríamos 12 horas. Isso explica, quando vocês estão aí a caminho do colégio, vai perceber que o dia está amanhecendo, o sol está lá, no horizonte, aparecendo aqui. Meio-dia, quando vocês estão saindo aí da escola, vai lembrar que o sol, meio-dia, por volta de meio-dia para as 13 horas, o sol vai estar no zenite, em ângulos de 90 graus. Tranquilo? Se nós tomarmos como observação esse segundo quadrante, percorreria mais 90 graus. 90 graus dividido por 15, mais 6 horas. Tranquilo? Se aqui são 12 horas, 12 mais 6, e aí, professor? 18 horas. Ou seja, 6 horas da manhã, o sol está no horizonte, meio-dia vai estar no zenite em ângulos de 90 graus com as nossas cabeças. E às 18 horas, por volta das 18 horas, vai estar lá no apogeu, se pondo, a depender, professor, do período do ano. No verão, o sol se põe mais tarde. No inverno, ele aqui vai se pôr também mais cedo. Tranquilo? 6 horas, 18 horas. Mais 90 graus. Terceiro quadrante. Eu teria mais 6 horas a acrescentar. 24 mais 90 graus. Percorreria 24, seria meia-noite, 0 hora, com mais 6 horas da manhã. Aí está explicado que um fuso horário corresponde à luz ou o espaço percorrido pela luz do Sol na Terra em 1 hora. Como são 24 horas, 24 vezes 15, 360. Captou a mensagem, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante? Vamos prestando atenção. Lembretes importantíssimos. Não pode esquecer disso, turminha. Isso vai facilitar as nossas resoluções nas atividades em sequência. Lembrar, o meridiano de Greenwich, que fica lá na Inglaterra, lá em Londres, subúrbio de Londres, é o marco zero, marca a hora, marca a contagem inicial das horas. Tranquilo? As horas, por convenção, as horas a leste de Greenwich, todas elas estão adiantadas. Tranquilo? As horas a oeste de Greenwich estão atrasadas. Professor, eu não estou entendendo. Explica novamente. Acompanha comigo aqui o quadro, o meu desenho. Pois bem, lembra o que eu falei aqui, G, Greenwich, é o 0. O que diz o item 2? As horas a leste de Greenwich adiantadas. Por isso, o sinalzinho de mais. As horas a oeste de Greenwich estão sempre atrasadas em referência a Greenwich, o 0. Tranquilo? Um exemplo. Façamos de conta. Se em Greenwich são, lá em Londres, 12 horas.
Que horas nós teremos nesse primeiro fuso 15 graus leste? 1 hora a mais. Se eu falei 12, nós teremos nesse referencial 13. O contrário acontece do outro lado, professor. É isso mesmo? 15 graus, só que no hemisfério oeste. Andou 15 graus. Se eu tenho aqui 12, aqui serão que hora? Que horas? 11. Massa? Vamos lá. Não esquece. Longitudes em hemisférios diferentes sempre vai ocorrer a adição, a soma. Tranquilo? Longitudes em hemisférios iguais vai ocorrer o contrário, a subtração. Daqui a pouco vocês colocarão em prática esses conceitos. Tranquilo, pessoal? E por último, não esquecer, muito importante, aparece com frequência nas questões de fusos horários. Horas de viagens nas questões. Como proceder? O que diz? Olha a regra. As horas de viagem sempre serão acrescentadas ao resultado final. Tranquilo? Para entender bem isso, nós precisamos praticar. Vamos colocar em prática. Observa aqui o enunciado. Imagina vocês. Vou criar, Petrolina. A cidade de Petrolina está localizada no fuso 45 graus oeste. Verídico. Quando são 10 horas, em Petrolina. E aí, professor, que horas serão em Paris? Francia, localizada no 15 graus leste. Vamos fazer aqui de duas maneiras, dois métodos. Aquele que você não vai esquecer jamais. Tu vai ficar um PhD no assunto. Um método bem facinho e o outro um pouquinho mais difícil, mais fácil também, do mesmo jeitinho. Acompanha comigo. Olha só. Petrolina. Eu vou fazer aqui aquele desenho anterior. Tranquilo. A planificação da Terra. Quem vem a ser o meridiano inicial das horas? Tranquilo? O zero. Greenwich. Hora padrão. O que nós vimos nas informações anteriores. Lembra lá do tópico? O tópico 2, 3. Vamos colocar em prática agora. O que diz? Petrolina está localizada no fuso 45 graus oeste. Eureka! Fácil! Vimos? Hemisfério oeste, à esquerda. À direita, hemisfério leste. Como proceder, professor? Tranquilo. A cada 15 graus, 1 hora de diferença. 30. Tranquilo? Tá entendendo? 45. De acordo com o enunciado, Petrolina está localizada aqui. Pezinho de Petrolina. Qual foi a hora dada na questão? Petrolina? 10 horas. Tranquilo? 10 horas aqui em Petrolina. A pergunta que não quer calar, pessoal. Que horas serão em Paris, localizada no 15 graus leste? Matemática básica. Fácil. Até o professor de geografia tá aí passando para vocês. Tranquilo? Então eu vou aqui, Paris, 15 graus
leste. Qual é o procedimento? Brincadeira de criança. Olha o macete que o professor vai passar aqui para vocês. O que diz? Jovens, pela definição, pela regra, as horas a leste de Greenwich sempre adiantadas. Eu posso até não saber a hora de Paris, mas quando eu comparo com Petrolina, está dizendo que Petrolina 10 horas, mas Petrolina está no hemisfério oeste. Que horas nós teremos em Paris? Professor, eu não sei. Agora tem que ser maior do que 10. Por quê? As horas a leste adiantadas. Horas a oeste atrasadas. Como proceder? Vou fazer aqui uma musiquinha para você não esquecer. Professor, você andou para a esquerda, aumenta as horas. Vai para a esquerda, aumentou. Voltou à direita, diminuiu. Ei, professor, complicou. Olhando o referencial aqui, ó, andou, vou inverter. O referencial veio para a esquerda, diminui. Quanto mais para o oeste, mais atrasado. Quanto mais a leste, mais adiantado. Por isso, lembre disso. Grava aí no seu arquivo, na sua memória. Veio para a esquerda, diminuiu. Foi para a direita, aumentaram. Aumentou. 10 horas é aqui em Petrolina. Não é para a direita? Que hora nós temos aqui? 11. Aumentou uma hora. 12. 13. 14. Que massa! A hora de Paris. 14 horas. 14 horas a mais. Tranquilo? Qual vai ser o segundo método? Vejamos. Eu vou aqui fazer uma expressãozinha matemática. Quem são os referenciais? Petrolina. Petrolina. Professor, qual foi a longitude de Petrolina? 45 graus. 45 graus. Oeste. Foi dada a hora de Petrolina? Sim. 10 horas. Tranquilo? São 10 horas em Petrolina. Quem vem a ser o outro referencial, professor? Paris! Paris, cidade-luz, lá na França. Paris, 15 graus de longitude leste. Vou colocar aqui uma interrogação, porque eu não estou sabendo o horário de Paris ainda. Como proceder? O que diz o referencial, a informação, o tópico 4 e 5. Longitudes em hemisférios diferentes, sempre vai ocorrer o que, professor? A soma! Longitudes em hemisférios iguais, vai ocorrer o que, professor? A subtração. Diminui uma da outra. Vem comigo, vem comigo. Olha como é fácil. Você vai se tornar um PhD no assunto. Pois bem, Paris, leste. Petrolina, oeste. Pelo que foi dado ali, hemisférios diferentes. Vai ter o que, professor? Vou somar. 45 mais 15, professor? 60. 60 graus. Esses graus eu tenho que transformá-los em horas. Como proceder? Lembra lá agorinha, lá no início do assunto, que uma hora corresponde a 15 graus? Então, para eu transformar esses graus em horas, divide-se sempre por 15. 60 dividido por 15 é igual a... Epa, que ficou espaço pequeno. 4. Então, eu achei a diferença horária entre Petrolina e Paris. O que eu vou fazer com essas 4 horas? Sempre ou somar com 10 ou subtrair. Professor, e agora? Eu tenho o hemisfério oeste, Petrolina 10 horas. A hora que eu quero saber é de Paris. Paris não se encontra, olha a interrogação. Paris não está no hemisfério leste? As horas a leste sempre estarão adiantadas? Então agora, é a prova da questão do método anterior. Eu vou somar 10 horas
mais 4, que foi a diferença horária encontrada entre os dois referenciais. 10 mais 4, 14 horas. Compreendeu? Vamos na sequência? Vamos fazer mais uma? Só que agora com um ingrediente a mais, com um detalhezinho mais aí para temperar a sua questão, para você ficar expert. Observa o enunciado criado agora aqui. Um avião saiu de uma cidade X, uma cidade qualquer, localizada no fuso 60 graus leste, com destino a São Paulo, localizado no 45 graus oeste. Sabendo que o avião partiu às 9 horas lá da cidade X e que o tempo de viagem foi de 8 horas, você calcule a hora de chegada em São Paulo. Professor, agora complicou. Nho. Olha, é fácil. Mesmo raciocínio. Vamos lá? Vou fazer novamente com os dois métodos. Você jamais vai esquecer. É uma coisa, é um assunto para você se tornar aí um expert. Acompanha comigo. A mesma lógica. Vão perdoando aí os efeitos. Tá ficando meio troncho, mas aqui vai servir. Epa! Tá tronchozinho. Tranquilo? Meridiano de Greenwich. Greenwich aqui no zero central. Pois bem, como é fácil, pessoal. Acompanha comigo. Um avião saiu de uma cidade X, localizada no fuso 60 graus leste. Qual é o procedimento a se fazer? Identificar a cidade. 15 graus o primeiro fuso. 30 graus o segundo fuso. Tranquilo, pessoal? 45 graus o terceiro fuso. E aí, nós encontramos a cidade em questão, 60 graus. E aí, sucessivamente, pessoal, vai até os 180. 180 para leste, assim como 180 para oeste. Pois bem, a cidade em questão é a cidade X, uma cidade qualquer. Não foi especificado o nome. Pois bem, vamos na sequência. Sabendo que o avião, com destino a São Paulo. Onde está em São Paulo? 45. Vamos lá. 15 graus, 30 graus, 45 graus. Eu encontrei aqui quem? SP, São Paulo. O que fazer? O que diz a questão? Sabendo que o avião partiu, professor, às 9 horas. É uma questão longa, mas fácil. O raciocínio é o mesmo. Partiu daqui às 9 horas. Que horas o avião chegará em São Paulo? Vejamos. Lembra o que eu disse? Vem da esquerda para a direita. As horas vão o que, professor? Diminuir. Se aqui são 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 horas. Certinho? Quando o avião partiu da cidade X às 9 horas, em São Paulo, que horas nós temos aqui? Eram 2 horas da manhã. Professor, terminou por aí? Nho. Lembra do último tópico? As horas de viagem serão acrescentadas ao resultado final. Aí agora ficou facinho. Vocês são 2 horas. Quando o avião partiu daqui, eram 2 horas. O que é que diz? 2 horas é o referencial de São Paulo, mas o tempo de voo foi de 8 horas. Então, 2 mais 8, resposta, 10
Massa, fácil, fácil, fácil. Professor, faz do outro método. Efeitos especiais, vamos lá. A mesma lógica. Com os efeitos especiais, sumiu o desenho. O professor é mágico. Vamos lá. Cidade. Quem é a cidade em questão? A cidade X. X de Xuxa. Professor, lembrou da infância. Cidade X. Essa cidade X, ela tem uma longitude de 60 graus leste. Eu venho aqui, 60 graus leste. Tranquilo? Quem vai ser a outra cidade ou referencial? São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Qual é a longitude de São Paulo dada na questão? 45 graus oeste. Ok? Terminou por aí? Ainda não. O avião partiu da cidade X a que horas? Às 9 horas. Ok. O que é que nós vamos proceder fazer na sequência, professor? Colocar em prática aquelas informações do item 4 e 5 anterior. Acompanha comigo aqui, Item 4. Longitudes em hemisférios diferentes, soma. Longitudes em hemisférios iguais, ocorre a subtração. Professor, não engancha a língua. Acompanha, vem comigo. São Paulo, 45 oeste, cidade X, 60 graus leste. Qual é o procedimento a ser feito leste e oeste? Eu vou somar 60 com 45, matemática. O professor não correu, não fugiu da aula da matemática básica, né? Tranquilo. 105 graus. Como transformar esses graus em horas? Me ajuda? Lembrete. Fuso horário, 15 graus. 15 graus, intervalo percorrido pela luz do Sol na Terra em 1 hora. É o ângulo percorrido pela luz do Sol em 1 hora. Eu já falei disso, não foi, professor, anteriormente. 105 dividido por 15, sempre divide por 15, porque 15 graus igual a 1 hora. 105 dividido por 15, 7. Tranquilo? Agora, qual o procedimento? Lembra lá? Hemisfério leste, horas adiantadas. Hemisfério oeste, atrasada. Eu posso até não saber inicialmente a hora de São Paulo, mas eu sei que São Paulo vai estar com a hora inferior, menor do que o referencial aqui leste. Se aqui são 9, São Paulo com certeza vai ser menos. Não encontrei 7? 7, no caso aqui, quem são essas 7 horas? É a diferença horária, é a diferença de fusos, 7 fusos que há entre a cidade em questão em São Paulo. Como eu estou indo para o oeste, tranquilo, 9 do leste, menos 7, que horas? 2 horas. As horas, lembra do único item? O único item, as horas de viagem serão acrescentadas ao resultado final. Por isso, 2 horas. Qual é a hora de ver? Quanto tempo de viagem foi mesmo, professor? 8. Resultado final, 10 horas. Isso quer dizer que o avião saiu 9 horas lá da cidade X, no hemisfério leste, e chegou em São Paulo às 10 horas da manhã. Compreendeu aí, pessoal? Qualquer dúvida, fala comigo. Tranquilo? Tranquilo, turminha? Pois bem, vejam aqui vocês os fusos horários teóricos. Na teoria, eles são assim, retinhos. Só que na prática, muitas vezes, percebe, eles vão fazer aqui, nos países, curvas. Para que isso? Para evitar que um mesmo estado tenha fusos horários diferentes.
Por isso se convenceu ou se converter aqui, ó, eles fazem curvas. Tranquilo? Os fusos horários, na prática, os limites, os fusos teóricos são retilíneos, só que na prática eles fazem curvas. Preste atenção. Linha Internacional da Mudança da Data. Já ouviu falar nisso? A linha internacional da mudança da data, ela aparece aqui, tranquilo, do mesmo jeito, lá do outro lado. O que você tem que entender agora? A linha internacional da data tem uma regra clara, tranquila, para você não esquecer. Tanto aqui, nessa área, como lá do outro lado, terá a mesma hora. Entretanto, olha o macete. Na linha internacional da mudança da data, toda vez que cruzou essa linha à direita, percebeu menos 24 horas. Sério? Cruzou à direita da linha, não importa se é aqui ou também aqui do outro lado. Cruzou à direita, menos 24 horas. O caminho inverso acontece. Cruzou a linha, à esquerda, mais 24 horas. O mesmo do outro lado. Essa linha é a mesma. 24 horas a mais. Professor, eu não estou entendendo. Vejam vocês. Façamos de conta que eu tenho aqui um referencial A. Referencial A. 10 horas do sábado. Do outro lado da linha, referencial B. Que hora nós teríamos? 10 horas também, só que do domingo. É isso, professor? Com certeza. Linha internacional da data, não esquece. Cruzou a linha internacional à direita, um dia menos. Fez o sentido contrário à esquerda, um dia a mais. Compreendeu aí? Tranquilo? Bom, vamos na sequência? Tranquilo, pessoal? Veja só, não poderia deixar de falar dos fusos horários do Brasil. Observando o mapa, esse mapa ele tem um pequeno erro. Você é capaz de identificar? Percebes? Ok. Onde está o erro? O Brasil atualmente, turma, tem quantos fusos horários? 4. Já aqui no mapa estão aparecendo 3 fusos horários. Acompanha comigo. Quem seria ou quem vem a ser o primeiro fuso horário do Brasil? Observou o mapa? O primeiro fuso horário do Brasil corresponde aqui, ó, às nossas ilhas oceânicas. Fernando de Noronha, Martim Vaz, todas as ilhas oceânicas do Brasil, 1 hora a mais. Faça de conta, se nesse exato momento aqui dessa aula, por volta de meio-dia, estamos aqui, meio-dia, que horas serão em Fernando de Noronha? 1 hora a mais, seriam 13 horas. Professor, o que é esse menos 2? Menos 2 horas. 2 horas a menos em relação ao referencial inicial. Quem é o referencial inicial, professor? Greenwich, meridiano de Greenwich. Então fica tranquilo. Fernando de Noronha está no 30 graus de longitude oeste. Tranquilo? Olha aí, ó. Bahia, Pernambuco, ou seja, todos os estados do Nordeste, todos os estados do Sudeste, todos os estados do Sul, mais Goiás, lá do Centro-Oeste, Tocantins, Pará e o Amapá, encontra-se em qual fuso horário do Brasil? No segundo
fuso horário brasileiro. Quantas horas a menos em relação a Greenwich? 3 horas. 3 horas. Isso indica que todas essas localidades no 45 graus oeste. Lembra o que eu falei anteriormente? Os fusos eles vão fazer aí, curvas. São os limites práticos. Na sequência, quem seria o terceiro fuso horário do Brasil? Os demais estados do centro-oeste, e os estados também aqui, os demais da região norte. Terceiro fuso horário do Brasil. Professor, terceiro fuso horário brasileiro, e isso está 4 horas a menos do que quem? Meridiano de Greenwich. Se são 4 horas, todos eles estão compreendidos na longitude 60 graus oeste. Tranquilo? Por último, onde há um equívoco nesse mapinha? Você foi capaz de identificar? Aqui! Assou! Novamente a partir de 2013, essa região do Brasil, onde está localizado o estado do Acre, que o governo brasileiro comprou dos bolivianos lá no início do século, tranquilo, aula de história, ok? O estado do Acre e o extremo oeste aqui do Amazonas encontra-se no 4º fuso horário do Brasil. Quarto fuso. Só que quantas horas a menos do que Greenwich? 5 horas. Tranquilo? Por último, muito bem. Lembra do horário de verão? Vigorava no Brasil até o ano de 2018. A partir do ano passado, então, o presidente cancelou o horário de verão no país. Horário de verão, qual é? Por que, professor, os estados do Nordeste e do Norte não adotavam o horário de verão? Lembra um pouquinho, Lembra da linha imaginária, a linha do Equador? Toda área que está próximo da linha do Equador, a variação dia e noite, não importa o período do ano, vai ser pequena. Lembrando, verão, dia longo, inverno, dias curtos. Pois bem, horário de verão, claro, para aproveitar a luminosidade do dia. A regra é clara, à medida que nos afastamos da linha do Equador, maior vai ser a variação dia-noite ao longo das estações. Durante o verão, vocês vão lembrar, quem já viajou lá pelo sul do Brasil, foi lá para o sul, para o sudeste, vai perceber que no verão, por volta de 7, 8, perto das 21 horas ou 9 horas da noite, lá no extremo sul, lá no Porto Alegre, lá no extremo sul do Brasil, ainda nós teremos luminosidade, dia. Por isso, o horário de verão era adotado nas áreas, nos estados do sul, do sudeste, do sul, do centro-oeste. Porque os estados do norte e do nordeste, do norte, professor, e do nordeste ficavam de fora? Porque a variação dia-noite, ela vai ser pequena. Tranquilo aí? O objetivo do horário de verão, lembra lá? Economia de energia. Verão, dia longo, dá para aproveitar a luminosidade. Ao contrário do inverno, no inverno o dia vai ser curto, noite longa. Tranquilo? Compreendeu aí? É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui nessa aula com vocês e não poderia deixar de mandar aquele recado. Pelo amor de Deus, fica em casa, cuide-se. Você, tomando cuidado, vai protegendo quem está no seu entorno, né? A sua família e todos. Com fé em Deus, logo, logo nós estaremos aí de coração para dar aquele abraço em todos vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!